Estou na linha. Tá Todos bom. me ouvem bem? Acho que está tudo certo. Estou te ouvindo bem, então a gente vai caminhar desse jeito. Perfeito. Bom, alguns recados. Bom, primeiro das boas-vindas a todos os nossos clientes. Hoje a gente ampliou um pouco o fórum, então a gente tem aí o núcleo duro, né, das lideranças do PAEX. Convidamos também os nossos alunos de especialização e alguns outros clientes que a gente vem se relacionando ao longo dos anos aí, tá? Então, quero dar as boas-vindas a todos, agradecer mais uma vez ao Guilherme pela parceria, de longa e constante parceria. A gente tem certeza que essa temática é uma das mais relevantes para o momento. Eu preparei algumas perguntas e peço que vocês enviem perguntas ou no chat, né, que tem esse recurso na barra inferior do Zoom. A Camila já pilotou, está todo mundo no mudo, então peço que todo mundo se mantenha no mudo e na hora de fazer perguntas, abrir o microfone, porque muita gente no Zoom, isso gera um eco, fica impossível de conduzir a nossa conferência. Boa tarde, Fábio. Sandoval Petros, acabei de entrar. Tá bom, Sandoval, obrigado. Então, fazendo esses combinados, tá? A gente vai fazer 1 hora de comitê, então a minha ideia é a gente fazer comitês objetivos, práticos, e com 1 hora de duração. Esses comitês serão gravados, então vocês estão sendo gravados aí e depois disponibilizados para os clientes que não puderam participar. Quem tiver pergunta, manda no chat, ou manda no privado para mim, ou manda diretamente para alguém da OBS que vocês têm maior proximidade. Tá bom? Então, eu queria te começar provocando, né? Eu tenho um grande amigo que foi professor da Fundação, hoje inclusive está na China, que é o professor Rodrigo Zeidan. Ele tem uma frase que eu acho engraçada, queria que você comentasse, Guilherme, de que faturamento é ego, lucro é sonho e o que importa é o caixa. Você concorda com essa frase? Essa frase faz mais sentido para o momento? Qual que é a tua visão? E te passar a palavra para você ficar à vontade para fazer a abertura aí do nosso comitê. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite, Fábio. Eu vou compartilhar a tela e só para ter certeza, antes de te responder, que todos estão enxergando. Espera aí só um pouquinho que eu estou apanhando aqui da tecnologia. Share screen. Só para ter certeza que todos estão vendo. Ver se aparece claro aí para você. Funcionando, professor, pode prosseguir. Então tá ótimo. Bom, na verdade, Fábio, essa frase aí eu mesmo repito várias vezes para vários clientes, quando seja na orientação técnica, quando na monitoria, né? E ela diz claramente isso: o faturamento é ego, quer dizer, faturar por si só engrandece o ego do dono da empresa, né? Lucro é conceito contábil, porque, na verdade, o lucro ele é conceitual. Ninguém nunca na vida viu lucro, ninguém sabe qual é a cor do lucro, né? Ele não é somatizado, a não ser que ele se transforme em caixa. Por isso, a ideia do lucro transformado em caixa ser, de fato, o lucro concreto. De certo modo, essa frase se aplica ao momento que a gente está, mas eu acho que, neste momento, a gente vai além disso, né? Essa frase está muito ligada à ideia de você transformar o lucro da sua companhia em caixa, porque é com caixa que você paga dividendos, investe, eventualmente investe em capital de giro, paga financiamentos e assim por diante. Mas a nossa conversa aqui, ela vai um passo atrás. A gente está, na verdade, falando aqui a ideia de que transformar o lucro em caixa é importante, mas manter caixa é fundamental. E a experiência aqui desses poucos dias conversando com tantas empresas de vários lugares do Brasil mostra uma coisa muito curiosa. Toda empresa que eu começo a conversa e que tem caixa ou que tem acesso a linhas de crédito de forma automática, a conversa é tranquila e serena. Todas as empresas que não têm caixa ou têm uma bancabilidade limitada e muitas vezes nula, a conversa é desesperadora. Muita gente, inclusive, chorando. Porque, de fato, nesse momento, o caixa é grande maneira da gente enfrentar a crise. E é mais ou menos por essa linha que eu vou conduzir a nossa conversa,
Eu queria começar com essa charge. Eu fiz uma tradução, essa é uma charge de um jornal internacional, que é muito correta, mostra aí um guindaste dizendo: será que a gente já matou o vírus? E a economia mundial em frangalhos. Nós estamos, neste momento, passando por algo desse tipo. Quer dizer, os governos, de forma geral no mundo, fizeram uma opção política por salvar vidas, por privilegiar a saúde, independentemente do preço econômico que a gente vai pagar. E esse preço, quanto mais nós demorarmos, será mais alto. Ele já será alto, a recessão mundial já está contratada. Nós não escapamos dela. O que a gente está agora, de certo modo, acompanhando é qual será a extensão e a profundidade. Isso ainda não dá para dizer. E, basicamente, a gente tem hoje uma discussão muito grande no meio dos economistas, eu sou economista, inclusive, se nós estamos numa crise tipo uma crise em V, ou seja, a gente mergulha muito rápido, mas uma vez passada a questão do vírus, nós recuperamos muito rapidamente, ou se a gente vai viver uma crise tipo L, onde a gente mergulha rápido e a saída da crise é extremamente lenta. Se você me perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que nós vamos mais por uma crise tipo L do que uma crise tipo V. Eu vou explicar por quê. Basicamente pelo seguinte: a crise que a gente está vivendo, ela tem alguns componentes que fazem com que ela seja, primeiro, inusitada. Nós nunca vivemos isso, nem na época da gripe espanhola. E segundo, ela é muito peculiar, por 3 razões. A primeira está aí na tela. Nós estamos, neste momento, combinando nesta crise um choque de demanda com um choque de oferta. O que eu quero dizer com isso? O choque de demanda vem por essa queda abrupta de demanda em vários segmentos. Quer dizer, hoje, se eu quiser sair para comprar alguma coisa, eu não posso sair de casa. E se sair, eu não encontro lojas abertas na maioria dos ramos, salvo talvez alguma coisa ligada à saúde ou alimentação. De forma que a demanda desabou. E isso, obviamente, já é um sinal de crise muito forte. Remédio para isso: ativar crédito, o governo já está tentando fazer isso, baixar juros, o Copom já fez uma pequena baixa de juros, afrouxar a política fiscal, isso já está em curso, e, em casos extremos, inclusive, distribuir dinheiro para manter o consumo. E o governo já está fazendo um primeiro passo, dando aí R$200 para cada um dos informais que se cadastrarem lá. Ainda muito tímido, mas está no caminho. Só que essa crise, e nós estamos acostumados a enfrentar um choque de demanda, vai vir combinada com outro tipo de crise, que é a crise que advém de um choque de oferta. Quer dizer, toda essa parada que a economia mundial está dando vai desarticular as cadeias de produção. Então, na hora que nós começarmos a operar normalmente, as cadeias não vão funcionar com perfeição. Eventualmente, uma empresa vai demandar uma matéria-prima, um produto dentro da sua cadeia, e simplesmente o seu fornecedor ou não está pronto para produzir, ou ele simplesmente desapareceu. E até você ajustar essas cadeias de produção novamente, isso leva tempo. E provavelmente nós teremos uma série de choques de ofertas com falta de produtos, e eu não estou me referindo especificamente a produtos de bem consumo, bem de consumo final, mas pode ser na própria cadeia de uma indústria, que provavelmente vai faltar. E nesse caso o remédio é diferente. O governo tem de diminuir imposto para incentivar a produção e tem de aumentar subsídio às empresas para salvar aquelas que estão rompendo as cadeias de produção. Nós nunca vivemos no mundo esses 2 choques juntos. E agora nós provavelmente viveremos. Então, isso torna essa crise um pouco mais complexa do que nós já vivemos no passado. O segundo tem a ver com a situação que a maioria dos governos está, e o Brasil em especial. Quer dizer, nós temos aqui uma limitação na política monetária para tomar atitudes contracíclicas e também da política fiscal. Como é que a política monetária age quando você tem uma recessão? Ela baixa os juros e irriga o mercado com dinheiro. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, nós nunca tivemos juros tão baixos. A Europa, da mesma maneira. O Copom agora baixou a taxa para 3,75%, os bancos preveem 3,25% para o fim do ano, e o que é 0,5% neste momento? Basicamente, causa nenhuma reação. A elasticidade, demanda, juros, extremamente inelástico. Diferente do passado, que nós tínhamos juros de 14%, você poderia estar numa espiral de corte de juros que tinha, de fato, um impacto muito maior na cadeia.
Tem aí uma tentativa do governo fazer uma atuação via compulsório. O Banco Central ontem soltou algumas medidas, né, liberando o compulsório de depósitos a prazo, saindo de 25% para 17%, irrigou a economia com 68 bilhões dentro dos bancos. Só para aqueles menos iniciados, o compulsório é aquela parcela do depósito à vista ou a prazo que o banco não pode emprestar. Ele tem de recolher ao Banco Central, né? De forma que, com isso, você administra a capacidade dos bancos criarem moeda. Quando a gente baixa o compulsório, você dá mais fôlego para os bancos emprestarem. Qual é o problema aqui? É que o apetite para crédito, com certeza, vai ser reduzido. Os bancos terão dinheiro, mas provavelmente não quererão emprestar, pelo risco envolvido. Então, aqui tem um componente aqui que, de certo modo, diminui a eficiência dessa atuação da política monetária. Do lado da política fiscal, os governos, isso é a nível mundo, já estão endividados. E para fazer medidas contracíclicas responsáveis, o espaço dentro dos orçamentos é pequeno. O governo brasileiro não é diferente. Então, só para comparar com 2008, né? Em 2008, naquela época, o déficit público brasileiro era de mais ou menos 35% a 40% do PIB. Hoje está acima de 75%. Então, o espaço que o governo tem para colocar dinheiro no mercado, responsavelmente, é mais limitado. E a ação emergencial, tipo as falas com o déficit público, que é o que, de certo modo, está acontecendo agora, pode ir lá na frente, está plantando uma crise de confiança na solvência do governo brasileiro. Então, aqui nós temos, talvez, uma gênese de um problema futuro, que não está ainda no mapa, mas, com certeza, poderá entrar no radar aí rapidamente. E terceira questão é que nós temos uma forte destruição de riqueza, começou em Wall Street, mercado financeiro, e hoje está chegando no que nós chamamos de Main Street, que é o mundo real, né? Só para a gente lembrar tudo que está ao redor da crise. A Bolsa Americana abortou o maior ciclo de alta da história, né, com essa crise. Tem toda uma especulação aí se a bolha foi estourada ou não. Já era uma bolha que vinha se acumulando e já tinha-se alguma aposta no mercado que ela poderia estourar. No Brasil não foi muito diferente, né? A Bolsa bateu 120, não diria que era uma bolha, mas já estava bastante esticado, falava-se talvez de 130, 140 mil como um ponto máximo da Bolsa, e ela veio para metade. Hoje está recuperando um pouco, com expectativas aí das medidas americanas para coibir a crise. E nesse caso de destruição de riqueza, nós temos um outro movimento, que é a abertura das curvas de juros no Brasil, né? As curvas, eu vou tomar aqui o exemplo do Tesouro Direto, quando você olha o Tesouro mais a longo prazo, vinha aí ao redor de 6% a taxa pré. Essa taxa chegou a superar 9%, né? Parece pouco, mas é 50% de aumento. Então, houve toda uma abertura de taxa que vai fazer com que o crédito fique mais caro, obviamente. O banco, quando empresta dinheiro para as empresas, não olha a taxa curta, essa Selic que a gente vê publicada nos jornais. Ele olha a curva de juros projetada no mercado para o período do empréstimo que ele está dando. Portanto, o juros já subiu no Brasil. Juros real que interessa para o empréstimo. E, do outro lado, na economia real, a gente tem petróleo, né? Por outras questões que não tem nada a ver com a crise, desabou, né? Brigas aí geopolíticas muito complicadas no mercado. Isso, obviamente, destrói muita riqueza e muita economia. No caso do Brasil, os royalties pagos principalmente para estados produtores de petróleo, Espírito Santo, Bahia, Rio, é um problema fiscal terrível. E nós temos aqui, obviamente, toda essa questão que todos os empresários, né, inclusive que estão aqui na reunião, estão vivendo, de olhar para a sua cadeia de custos, a sua estrutura de custos e pensar em cortar investimentos e, sabe Deus, salários, remunerações, se Deus nos livre, mas pode acontecer emprego. E isso derruba a renda. Então, quando a gente olha a equação da demanda agregada, ela está logo aqui, olha. Isso é uma formulazinha de economia que diz o seguinte: a demanda total de todos os produtos da economia, né, quando ela cresce, o PIB cresce, é composto pelo consumo das famílias, esse Czinho, pelos gastos do governo, o G, pelos investimentos das empresas, o I, e pela balança comercial. Quanto mais eu exporto, mais renda eu gero. Quanto mais eu importo, que é a importação, o M, menos renda eu gero. Então, nessa equação, se a gente olha o motor que poderia
puxar a economia brasileira para eventualmente evitar uma recessão, nós temos um consumo retraído, porque obviamente as pessoas vão ter uma compressão de renda e vão ficar amedrontadas de consumir e se endividar a longo prazo. Nós temos um governo, né, que está gastando muito de forma anticíclica, mas tem um teto baixo tendo em vista o déficit, então isso aí tem um limite. Os investimentos das empresas, obviamente, estão extremamente limitados nesse segmento. Devemos ter aí capacidade ociosa sendo gerada, medo de se investir, juros mais altos que, de certo modo, coíbem investimento e assim por diante. E temos a balança comercial que pode sofrer. Aqui nós temos uma situação estranha, porque a gente tem um dólar muito alto, que ajuda a exportação, mas temos uma tendência de baixa de preço de commodities nesse cenário, por diminuição de demanda. Então, aqui está difícil dizer qual vai ser o efeito, mas eu diria que talvez esses dois efeitos se compensem e a gente tenda a andar de lado a médio prazo na nossa balança comercial. Portanto, quando a gente olha tudo isso, a única variável que poderia levar o Brasil, num primeiro momento, a evitar uma recessão é o gasto do governo. Porém, com os limites que nós sabemos do endividamento público já é alto. Lembrando, a arrecadação de impostos vai cair, né, pela recessão. Você tem aí gasto maior de um lado, imposto menor do outro, isso vai pressionar o déficit, temos problemas à frente. E aqui eu trouxe Banco Itaú, super recente, saiu ontem, né, as visões em termos de revisão das perspectivas das economias. Você vê aí que, antes da crise, o mundo deveria crescer 2,7%, a ideia agora é que caia menos 0,4%, a China 5,3% antes da crise, agora 3,3%. A China vinha crescendo a 14% alguns anos atrás, só para dar uma dimensão do tombo desse negócio. Estados Unidos, de 2 para 0,1%. Europa, de 0,6 para menos 2,2%. América Latina, de 0,8 para menos 2,2%. E Brasil, de 1,8 para 0,7%. O governo já soltou 0,02%. Né? Talvez com vergonha de falar que vai ser zero negativo. Mas já tem analistas do mercado, e para evitar notícias de WhatsApp, né, mas de fontes sérias, a Fundação Getúlio Vargas publicou recentemente, 3 dias atrás, uma matéria prevendo a queda do PIB brasileiro de 4,4% esse ano. É assustador. Agora, obviamente, se a gente olha 2021, a gente já vê aqui uma recuperação bastante forte da economia. Isto é uma ilusão estatística, porque, obviamente, quando você baixa a comparação de 2021 em cima de 2020, qualquer pequeno crescimento de 2021 parece estatisticamente muito alto, né? Mas, de certo modo, é meio que uma recuperação. Portanto, essa aqui é a visão do Banco Itaú hoje. Eu acho que, por opinião muito pessoal, ela ainda está... primeiro, ela é prematura, está cedo para a gente dizer. Segundo, ela nos leva a uma conclusão, eu acho que é inequívoca, a recessão está contratada. E terceiro, talvez o buraco seja um pouco mais embaixo que esse que está sendo colocado aqui, né? Mas nós vamos ter de esperar um pouco para confirmar esse cenário aqui. Bom, dentro desse mundo, quer dizer, eu, na verdade, passei esse cenário tenebroso, não é para causar pânico em ninguém, porque pânico é um péssimo conselheiro neste momento, nem para causar medo, apesar de que o medo nos protege. Mas a minha mensagem para todos é uma mensagem de precaução, né? Nada de desespero, muita racionalidade. E a pergunta que fica é como a gente pode se precaver contra as consequências de curto e médio prazo do que a gente está vivendo, né? Então, basicamente, na gestão financeira nesse momento, existem 3 variáveis fundamentais que a gente tem de olhar, né? A primeira variável fundamental é caixa, a segunda variável fundamental é caixa e a terceira é caixa. Ou seja, neste momento, mais importante do que maximizar lucros, a gente precisa maximizar caixa. Vamos esquecer os lucros e vamos focar o caixa. Isso aí é, de fato, a tábua de salvação para qualquer empresa, inclusive as que estão muito bem posicionadas neste momento. E para isso eu listei aqui 7 grupos de ações, eu tentei organizar as ideias para inspirar a todo mundo do ponto de vista assim, bem pragmático. O que a gente deve fazer? É claro, gente, que
a crise ela afeta de forma diferente setores diferentes. Quem está em supermercado nesse momento e quem está no varejo tradicional sofre de forma distinta. Quem tem dívida neste momento e a dívida é curta, sofre diferentemente de quem não tem dívida ou tem uma dívida muito alongada. Quem tem uma estrutura de funcionamento pesada, fixa pesada, sofre mais de quem tem uma estrutura leve, né? E quem está no meio do ciclo de investimento sofre diferente de quem não está investindo. Então, obviamente, isso aqui é genérico e cada empresa deveria olhar para isso aqui e ver onde se aplica, né, ao seu modelo próprio. Não há uma receita para todo mundo. Então, isso aqui é basicamente um brainstorm. Mas a primeira coisa, o que eu devo fazer na crise? Primeira providência, montar um caixa mínimo. A pergunta mais usual nesse momento é: quanto de caixa? Eu tento a dizer que, nesse momento, quanto mais, melhor, né? Nós tivemos notícia na imprensa recentemente que a Budweiser, né, Embev, tirou do Brasil todo o caixa possível e fez a mesma coisa em todas as suas operações no mundo e centralizou tudo. E acionou todas as linhas de crédito possíveis e colocou dinheiro no caixa, né? Claro que eles podem ter aí, eventualmente, algum movimento estratégico em vista, porque, obviamente, as oportunidades de aquisições aparecem nesse momento. Seu concorrente pode estar muito fraco, é a chance de você comprá-lo, mas, independentemente disso, a mensagem aqui também é muito clara. Eu devo ter caixa porque ele vai me proteger. E quanto mais eu tenho de caixa, mais protegido eu estou. Mínimo necessário. Um caixa que permita você operar aí entre 3 e 4 meses, que é o que cheira aí o período mais crítico da crise, com vendas muito baixas ou até vendas zero. Ou seja, qual é o tamanho desse caixa? É o tamanho da sua estrutura fixa mensal, mais o serviço da dívida que você tem de pagar nesse período, e aqui, obviamente, estou desconsiderando a hipótese de você ficar inadimplente, né? Assim como, eventualmente, os impostos que você deve recolher, que estão além do EBITDA, seria, no caso, imposto de renda e contribuição social. Então, esse é o volume de caixa que você tem de ter. Mas 3 ou 4 meses é pouco. Na verdade, você precisa ter outros 3 ou 4 para fundear o seu período de aceleração que segue, né? Porque, obviamente, lembra do L da nossa crise, a coisa não volta de forma automática, ela volta lentamente. Então, você vai ter que ter um fôlego adicional. Como é que você cria esse caixa? Ou aportando capital para aqueles acionistas que topam a ideia e têm o recurso. A segunda opção é tomar recursos emprestados, de fato, no mercado. E aí, no caso, claramente o prazo tem de ser superior a 12 meses e uma carência é fundamental. 3 a 6 meses sem reembolsar a principal, só pagando juros. E aquela linha que você toma hoje já começa a pagar daqui a um mês, ela te alivia pouco. É importante ela te dar esse fôlego. O BNDES soltou a linha para micro e pequena empresa. Eu não tive acesso às taxas ainda, não sei se saíram, mas o prazo já está dado. São 12 a 24 meses de carência para 5 anos de pagamento. Essa é uma linha de respeito. Essa é uma linha que, de fato, permite reestruturar a empresa. Guilherme, me permite uma interrupção breve. Claro. Amanhã nós vamos fazer para os nossos presidentes do PAEX, da rede, a gente vai ter um encontro, acabei de receber a confirmação aqui, com o presidente do BASA. Que pergunta que você faria para ele amanhã, se você estivesse participando? Que pergunta, o que você poderia municiar quem for participar amanhã com o presidente do BASA, nesse sentido de captação de recursos? O que pode ter de... Como que você pode nos ajudar na criticidade aí dessa sabatina? Eu acho que as perguntas óbvias é se ele já tem definido volume de recursos, setores que eles estão dispostos a apoiar e prazos e taxas indicativos, pelo menos, e qual o caminho crítico para você acessar o banco. Que tipo de documento, a quem recorrer, quanto tempo leva para ficar pronto, né, a análise de crédito para o dinheiro de fato cair na conta e assim por diante. Eu acho que isso é uma pergunta bem pragmática, tá? Para de fato... Eu vou pedir para a minha equipe já transformar isso em pergunta, já deixar preparado para a pauta amanhã, isso que você está mencionando, e mais as que o chat for registrando aí, eu já preparo uma pré-sabatina amanhã. Desculpa te interromper, vou devolver a palavra para você, Guilherme. Não, sem problema. Só mais um ponto, Fábio, já que nós estamos fazendo essa lista de perguntas. E um outro ponto importante. Que tipo de garantia o banco está exigindo?
né? Porque nem sempre a garantia exigida é algo factível para toda a companhia. Bom, mas então, voltando, além da questão daí de tomar recursos, o terceiro movimento, e esse talvez seja o mais complexo, é lembrar o seguinte: na maioria das empresas, você tem uma quantidade relevante de caixa investido no seu ciclo financeiro, financiando a operação do que a gente chama de financiamento da necessidade de capital de giro. A quantidade de capital de giro que a gente tem investido numa empresa é função de duas coisas: do prazo médio do meu ciclo financeiro e do volume de operações que eu faço. Quando eu tenho uma parada brusca nas atividades, na maioria dos segmentos neste momento, por exemplo, eu paro de vender, a tendência natural, a não ser que eu altere o ciclo financeiro, por exemplo, aumentando violentamente os meus estoques, né? Ou pagando os meus fornecedores imediatamente para me livrar daquele endividamento, mas, na verdade, a tendência é que haja um afluxo de caixa de volta para a tesouraria, né? É um caixa que sai da operação e volta para a posição de liquidez da companhia. Eu chamo a atenção nesse ponto porque aqui a gente precisa ter uma autodisciplina muito grande para, primeiro, garantir que esse caixa volte. E a gente vai falar disso quando a gente for falar de capital de giro. E, segundo, quando esse caixa voltar, ele protege a empresa, mas ele é um caixa que não deveria ser tocado, porque ele é o caixa que vai financiar a retomada. Quando lá na frente você voltar a operar, esse caixa naturalmente vai fluir de volta para dentro da atividade. E se você tiver consumido, você rapidamente trava a sua recuperação por falta de caixa. Tá? Então é importante ter essa. E aqui a gente só tem um jeito, tá, gente? É calculando o prazo médio de estoque, clientes e fornecedor, o tempo todo em proporção à receita líquida, para mensurar se a gente está tendo a disciplina de fazer esse caixa voltar. Não tem Guilherme, uma parte rápido, né? Aos clientes PAEX que estão aqui, né, nesse fórum, encomende de seus orientadores técnicos e os monitores de finanças que estão apoiando nesses botões aí a serem apertados, nessa matemática, nessa metodologia, para que a gente os municie para a tomada de decisão. Então, a gente está fazendo aqui um momento de troca, um momento de conceito, mas a gente tem o atendimento individual de cada empresa para apoiar nisso que o Guilherme está trazendo aqui para vocês. Olha, Nassine, deixa eu bater uma foto dela. Alguém com o microfone aberto aí. Segundo bloco aqui tem a ver com minimizar saídas de caixa. E qual é o grande ofensor do caixa neste momento? Investimento. E aqui a regra é muito simples. Você tem pouco caixa? Para de investir imediatamente. Tão simples quanto. Você tem muito caixa? Termina o que você está fazendo, mas não começa nada novo. Tá? Porque o investimento, de fato, é talvez um dos maiores sugadouros de caixa que a gente tem numa companhia. Então, aqui fica uma dica assim, simples e direta. Terceiro item, ou terceiro bloco. Garantir que a atividade operacional não consuma caixa. O que eu quero dizer com isso? É a gente reestruturar a nossa empresa na extensão possível para que o EBITDA, que é a primeira faixa de mensuração de geração de caixa operacional que a gente tem numa empresa, seja ou levemente positivo ou zero, nunca negativo. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho de adequar a minha estrutura de custos e despesas fixos de forma que no meu novo nível de venda produza um EBITDA zero ou positivo. Se a minha venda despenca, os meus custos e despesas fixos têm de despencar também na dimensão e velocidade possíveis. O variável não precisa me preocupar, ele se autoajusta, é automático, ele varia junto, né? Mas o fixo não. Ele tende a se perpetuar. Então, nessa hora, tem de visitar os custos fixos, tem de tomar decisões de redução, efetivamente, de estrutura na velocidade e na dimensão possíveis. Lembrando o seguinte, você não pode simplesmente acabar com a sua empresa porque ela tem de voltar a funcionar daqui a pouco, né? Então, tem que ser algo bem pensado, né? Sem exageros, por isso que eu não digo que você tem de maximizar a EBITDA nessa situação,
mas é tentar evitar que ele não fique altamente negativo. Isso serve, inclusive, para aqueles negócios que têm vários centros de resultado distintos. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa que tem várias subsidiárias, ou uma empresa que tem várias unidades produtivas, ou uma empresa que tem várias linhas de produto, ou várias lojas, e assim seja. Calcule o EBITDA por segmento e tente ajustar, eventualmente, pontualmente, a estrutura por unidade de negócio, por loja, por segmento, tentando evitar que todos os negócios estejam em equilíbrio. Tá? Isso é muito importante, porque as coisas nem sempre elas se desarrumam de forma igual em todos os segmentos. Né? Só para dar um exemplo rápido, você pode ter uma cadeia de lojas em que a loja do shopping foi obrigada a fechar, mas a loja de rua continua funcionando. Você não precisa acabar a sua estrutura em todas as unidades. Você foca o shopping e não a loja de rua, por exemplo. Né? Segundo, renegociar contratos objetivando o corte de custos, mesmo que temporários. Né? Ou seja, pede um desconto durante 90 dias, só para não romper o contrato, que eventualmente é muito complexo depois de refazer, e volta depois à normalidade quando a crise tiver passado. Hoje nós tivemos a notícia dos shoppings, que estão aí num processo de não cobrar dos lojistas que são obrigados a fechar suas lojas aluguel durante esse período, que vão estar, inclusive, revendo as despesas de funcionamento, já que está fechado, segurança, limpeza e tudo, para que as taxas condominiais sejam mais baixas. Né? Esse é o tipo de apoio que a gente precisa, e isso é quase que um apoio comunitário, um ajuda o outro para que ninguém afunde. Terceiro, evitar demissões. Nesse momento, sair demitindo desbragadamente é consumir caixa. Então, não é uma boa. Né? É melhor esperar passar a crise, dimensionar a crise, para depois dimensionar o ajuste que você tem que fazer na estrutura e deixar para consumir esse caixa quando já estiver entrando caixa. Ao tentar para as alterações na legislação trabalhista, que permite reduzir jornada ou salários, nós tivemos um espasmo ontem, e depois um pedaço da legislação foi vetada, mas mais coisas devem sair. Então, vai ficar de olho nisso. Aqui, importantíssimo o apoio de um advogado para não fazer coisa errada, que vai custar muito caro depois. Essa é uma área juridicamente muito sensível, porque os empresários lidam aqui com partes hipossuficientes. Portanto, depois, a justiça sempre tenderá a proteger os funcionários. Então, é bom estar bem atento aqui aos limites da lei. Guilherme, vou só ilustrar esse tópico que você trouxe. Nós criamos um comitê dos nossos... Temos clientes PAEX que são a banca de advogados e escritório de contabilidade. Eu criei ontem um comitê exclusivo com eles. Eles estão trabalhando para preparar um paper, um manual consolidado. Tem muita novidade acontecendo, legislativo acontecendo de MP nas últimas horas. Eles estão organizando isso para que a gente transforme isso num manual objetivo que seja confiável para a tomada de decisão aí dos nossos clientes. Então, também estou adiantando que a gente vai ter um Zoom com essa banca e atendimentos individuais, clínicas jurídicas, contábil, fiscal, trabalhista, inclusive a questão da força maior, a consequência da força maior na renegociação de contratos. Eu encomendei também dessa banca conjunta, essa força conjunta de clientes PAEX que estão trabalhando nesse momento nisso. Beleza. Bom, próximo item, obviamente não precisava dizer, mas não custa lembrar, se for possível não pagar PLR, bônus ou dar promoções ou aumentos neste momento, e essa é uma época que normalmente isso ocorre, é bom esperar, postergar um pouco essa saída de caixa. Consumir banco de horas, para aqueles que operam com banco de horas, esse é um bom momento, e, ao final, eliminar compras e serviços que não sejam essenciais. Então, não só a gente renegocia aquilo que é essencial lá no item 7, mas a gente elimina o que não precisa no item 12. Próximo bloco tem a ver com receita. Aqui eu fui, obviamente, muito raso, porque isso é muito mais um papo para pessoal de marketing e vendas do que para mim, mas a gente, nessa hora, tende a olhar muito para a estrutura de custo e despesa e esquece
a gente precisa continuar buscando a maneira de fazer negócio, né? Então, é atuar nos canais que ainda estão disponíveis, o mundo virtual está aí para isso, entrega a domicílio está aí para isso, né? É maximizar a venda de produtos que o mercado deseja, ser muito mais incisivo, né, naquilo que eu vou ofertar, porque, de fato, a demanda cresceu muito para algumas coisas especiais neste momento, e talvez seja aqui uma hora de eu promocionar aqueles produtos encalhados de forma extremamente agressiva. Aquilo que eu um dia sempre espero que venderei e nunca acontece, eu fico com dó de baixar o preço. Talvez seja a hora de realmente fazer um saldão dentro das limites de cada um para, de fato, fazer caixa. E aqui o objetivo é o seguinte: eu vendo com lucro zero, mas eu faço caixa, eu desestoco, faço grana sair do estoque, né? Que a gente chama de um dinheiro que está morto, para dentro da minha tesouraria. O outro bloco tem a ver com capital de giro, e esse talvez seja o bloco de maior potencial junto com uma dívida nova e que talvez seja mais complexo de ser gerido. Primeira coisa importante, todo mundo trabalha ou deveria trabalhar com esse conceito do estoque pulmão, né? Aquela quantidade mínima de produtos, né? Principalmente curva A, que eu não aceito ficar abaixo de um determinado nível para não ter ruptura. Aqui é uma hora, talvez, e aqui eu estou falando muito com o chapéu financeiro, não tanto com o chapéu comercial, de talvez diminuir um pouquinho esse estoque pulmão, né? Se ele é de 30 dias, talvez seja a hora de fazê-lo de 20, para fazer algum caixa aí. Eliminar os estoques que não giram, e aí de forma muito agressiva, né? Eliminar os excessos de estoque, ou seja, coisas que giram, mas eu estou sobreestocado, é uma hora também boa da gente fazer um equilíbrio aí. E, principalmente, olhando como um todo, eu ajustar o nível dos estoques gerais da companhia ao nível novo de venda que eu tenho. Se o mercado está demandando metade do que costumava demandar, o meu estoque vai girar 2 vezes mais lentamente. Então, é hora de eu travar a compra e fazer uma baixa geral do estoque. Isso aflui capital de giro para o caixa, ajuda muito a equação financeira para proteger a empresa. Alongar prazo com o fornecedor. E aqui, não seja tímido, liga para os fornecedores e peça mais prazo, inclusive aquelas contas que você já tem a pagar, não custa nada tentar, né? Compras novas, obviamente, em prazos novos, essa é a batalha. Renegociar prazos para recolher imposto, obviamente, em alguns segmentos, em algumas empresas, numa situação de maior aperto, pensa-se, inclusive, em não recolher impostos durante um tempo, é uma decisão, obviamente, individual, com os riscos e custos inerentes, mas, eventualmente, pressão em cima de governo, de prefeitura, de Estado, para tentar um pouco mais de prazo. Guilherme, deixa eu fazer uma... Desculpa interromper. A questão do... Eu tenho que tomar uma decisão. Paro de pagar imposto hoje, mas vou tomar dinheiro amanhã. Tem a questão das CNDs. Como é que eu equilibro isso? Eu vou tomar dinheiro, vou parar de pagar imposto, eu tenho que estar com CND. Qual que é a dica que você pode dar nesse sentido? A minha dica é o seguinte: quanto mais você conseguir passar pela crise sem atrasar contas, melhor você sai dela. Porque todo atraso de conta, quando eu digo atraso, é aquele atraso não consentido pela outra parte. Se o meu fornecedor me dá 30 dias a mais de forma consentida, eu estou na boa, né? Mas se eu simplesmente não recolho o ICMS, e isso me leva a custos maiores, ou até de depois esperar um parcelamento, o que seja, isso sempre traz, de certo modo, uma certa mancha, né, para a sua credibilidade, a sua qualidade de crédito. Então, a priori, e por isso o empréstimo é tão importante, o ideal é você não atrasar nada. Você negocia tudo e dentro dos limites que você negociou, você paga. Se for impossível evitar um atraso, os impostos normalmente têm preferência dos empresários, por um motivo simples: o governo não grita na mesma hora, ele demora um tempo para gritar, né? A CND, inclusive, a ausência de uma CND é uma maneira do governo pressionar para que você pague, mas de fato, o recomendável é ter caixa para não fazer isso. Ou seja, corra para o banco e se financie no banco ao invés de se financiar atrasando contas. Agora, se não for possível, aí, Fábio, é o que dá, né? Não tem outro jeito. Mas eu estava falando nessa questão de renegociar prazos, isso aqui, obviamente, pressão política, né, via associações de classe, tudo por segmento, ajuda muito
a pressionar o governo, e o governo está muito sensível a esse tipo de coisa nesse momento, ou deveria estar, né? A outra questão, nada de antecipar recurso a fornecedor, eu acho que isso aqui é o óbvio, mas muitas empresas, inclusive, fazem isso como prática. E o ponto talvez mais crucial na questão do capital de giro, desculpa, surgiu um negócio estranho aqui na tela. Não sei de onde veio esse risco aqui, gente, me desculpa. Cuidar da inadimplência. Tá? Porque, neste momento, da mesma maneira que você está ficando mais apertado de caixa, o seu cliente também. E a inadimplência crescente na sua carteira de crédito pode ser desastrosa. Então, acompanhar muito de perto o seu cliente, eventualmente ser, de certo modo, parceiro dele, parcelar, refinanciar, para evitar aquela inadimplência contumaz e que aquilo vai crescendo como uma bola de neve e depois gera uma grande perda. Um olho muito criterioso nisso aqui. Eu diria que nós temos 2 grandes sorvedouros de caixa, que é investimento, mas basta uma decisão de parar, e inadimplência. É um negócio difícil de controlar, porque, obviamente, depende da contraparte. Então, aqui tem que ter muito cuidado. Bom, ao final, dívida. Então, aqui, 4 recomendações. Primeiro, recurso tem de ser longo e carência é fundamental. E eu tomo a dívida possível para reforçar meu caixa e sento em cima do caixa. Claro que você vai pagar um preço por isso, né? Você vai tomar uma dívida a CDI mais X e vai aplicar CDI ou até CDI menos Y. Esta diferença é um seguro que você está pagando, como uma apólice de seguro que você contrata para não pegar, né, para incêndio na sua fábrica, para proteger a empresa, e aqui é caso de vida ou morte. Então, vale a pena pagar. Né? Segundo, renegociar as dívidas que você já tem. Né? Os bancos estão, neste momento, abertos para isso. O BNDES já soltou uma decisão de 6 meses de não pagamento, acumulando essas parcelas sem mudar vencimento em taxa de juros nas parcelas remanescentes. Então, faça o seu pedido. E os bancos privados falaram meio que para a pessoa física, mas eu acho que isso talvez possa ser negociado para jurídicas de pequeno porte, como é o pessoal que está aqui participando da reunião, para você ter 60 dias de carência e talvez um pouco mais. Então, é hora de sentar para o banco e fazer essa renegociação. Eles estão abertos, até porque eles não querem uma carteira de crédito problemática. Agora, por que eu digo que você tem de correr? Porque à medida que o tempo passa e o banco começa a sofrer também as consequências de inadimplência crescente, é muito provável que ele se torne mais duro na negociação. Então, aproveite essa janela agora e já comece a negociar rápido. Quem chegar primeiro, bebe água limpa. Né? Foco nos bancos oficiais. BNDES, BASA, BNB, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são bancos que, neste momento, até por uma questão de pressão do acionista controlador, que é o governo, tendem a ser mais abertos a apoiar as empresas neste momento. A banca tradicional privada, ela é muito mais criteriosa, obviamente, até porque não tem um governo por trás para bancar, né? Estou falando dos grandes brasileiros. E os médios, já tem notícias circulando aí que já estão fechando carteira, que obviamente são muito frágeis. Né? Então, se você quer uma linha de um banco médio, muito dificilmente você conseguirá nesse momento, não porque ele não goste de você, mas é porque ele tem o medo dele expor o próprio banco, porque, obviamente, são bancos mais frágeis e eles tendem a se fechar para se proteger. Né? E, ao final, em tendo de inadimplir com alguém, escolha a contraparte onde você vai sofrer menos. Né? E aqui fica uma dica importante. Bancos têm memória longa. Governo não tem memória. O governo se quitou, ele simplesmente te perdoa. O banco, mesmo quitando, você tem um carimbo de inadimplente que vai te custar caro depois. Não estou aqui, obviamente, fazendo papel para defender banco, não é isso. É só mesmo refletir na realidade, porque é assim que as coisas funcionam. Né? Fornecedores são meio do caminho. Né? Os fornecedores, eles, obviamente, têm também, nem sempre as costas estão largas em termos de potencial. A relação ela não é financeira, é uma relação operacional. Portanto, a inadimplência com o fornecedor ela é um pouco mais aceitável do que com o banco, que a relação financeira está no cerne da questão. Né? E, ao final, rever política de dividendos. Não precisa de dizer nada de dividendos, ou o mínimo possível, juros sobre capital próprio da mesma forma, e mútuos, de preferência, não faça, eventualmente,
pague de volta para a sua empresa. Quer dizer, o objetivo aqui é a gente proteger a empresa para que ela não arraste a todos e a nós, acionistas, no mesmo barco, né? Tem uma última questão importante que eu não escrevi, ela é um pouco mais técnica, mas surgiu ontem até de uma conversa com um cliente. Existe, dentro das normas contábeis, a boa prática de você ativar investimentos que você esteja fazendo e não despesar esses investimentos, que, obviamente, quando despesados, reduzem a base de tributação para o imposto de renda. Tem uma ideia, ela é interessante, dentro dos limites técnicos, de você que venha corretamente fazendo a ativação de investimentos, né? Neste momento mais crucial, você despesa, né? De forma a baixar a base de tributação neste momento, pagar um pouco menos de imposto de renda, caso você ainda esteja lucrativo, obviamente, né? Não é exatamente a prática contábil stricto sensu, ideal, mas ela é, principalmente dos portes de empresas que nós estamos falando aqui, absolutamente permitida, né? Então, é algo que, para aquelas empresas lucrativas no trimestre, a ser pensado para, eventualmente, minimizar um pouco a carga tributária nesse momento, tá? Ao final, 4 observações importantes na questão de dívida, que até porque muitos de vocês não gostam muito da ideia, né? Mas se a ideia é tomar algum recurso, se for só para cobrir um gap de caixa, né? O seu objetivo é só isso, até porque o acionista eventualmente tem recursos, mas você quer só aquele gap de caixa. Prefira sempre antecipação de recebíveis, principalmente cartões de crédito. E reserve os seus cartões. Por quê? Porque esse é o tipo de linha barato, ele está isento de IOF, porque, obviamente, é uma cessão sem direito de regresso, que a gente chama de um true sale, e essas linhas costumam ser bem resistentes a uma iliquidez. Elas estão sempre disponíveis, porque, obviamente, o cartão compra o próprio risco, né? Então, aqui você tem sempre uma reserva de segurança nesse tipo de crédito. Fuja como o diabo da cruz de conta garantida, é caríssimo, ela pode ser suspensa a qualquer momento, é altamente inseguro esse meio de financiar, né? E linhas com aplicações em garantia, pelo amor de Deus, né? Nem pensar. Seja rápido para abordar os bancos, enquanto eles estão abertos para te ajudar, né? As taxas vão subir, já estão subindo, e a inadimplência vai aumentar, os bancos vão se fechar. E, ao final, mire muito mais o prazo que os custos das linhas que você for tomar. Custo errado aleija, prazo errado mata. Então, o importante é prazo longo nesse momento. O custo é secundário. Claro que eu não estou sugerindo que você saia pagando taxas de agiotagem, não é isso. Mas naquela taxa que você esperaria 7, veio a 10, não é isso que vai fazer a diferença nesse momento. Mas um prazo de 6 meses ou 18 meses faz toda a diferença nesse momento. E, para terminar, um pouco mais de humor. Já circulou na internet, mas eu adorei essa charge, né? Tá em inglês, lá. Tenha certeza que você lave as mãos e tudo estará bem. Uma onda do Covid, né? Do tamanho aí dessa ondazinha vermelha, e você vê a onda de recessão que está vindo atrás, né? O problema não é o Covid, o problema é o que está por vir. Então, a gente tem que ter precaução para nos preparar para isso. Bom, essa era a minha provocação. Estamos abertos aí para os debates, perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, Guilherme. Fala. O Jonatas está perguntando com relação a fornecedores. Como que você recomenda ser a política, a prática? Não paga mais ninguém? Você falou um pouco disso, né? Se o Jonatas quiser abrir o microfone e explicar melhor a pergunta, por favor. Abri aqui. Boa tarde, professor Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Jonatas? Aqui. Professor, é isso mesmo. A gente fica receoso de tocar nesse ponto aí, pela parceria que a gente tem com o fornecedor, mas chega uma hora que, cruzando o aperto, a parceria com o aperto de caixa, chega uma hora que a gente tem que interromper mesmo, né? Então, queria saber o que tu tens aí a respeito desse tema que é tão delicado. Obviamente, a opção número 1 é entrar em acordo, né? Se não for possível, seja porque o seu fornecedor tem lá suas razões, seus apertos, e ele não cede em termos de prazo,
Eu gosto, e eu já vivi isso na época que era CFO de empresa grande e apertada. É muito interessante uma política de você distribuir os esforços entre os seus fornecedores. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você focar todo o esforço em 2 ou 3 fornecedores, né, você inadiple com um hoje, né, inadiple com o outro amanhã e paga aquele primeiro. E você vai fazendo aí um certo rodízio dos esforços entre cada um deles para tentar manter as relações da forma mais equilibrada possível, se o seu rol de fornecedores for muito grande. Agora, obviamente, e aqui eu vou falar como uma ideia, tá? Que eu acho que ela é sustentável. Se você chega a um ponto, e eu tive esse caso sexta-feira discutindo com uma empresa que, obviamente, em crise, já tinha sido onde ela está localizada, mandado fechar as portas, porque não podia atender público. Ela tentou renegociar aluguel no shopping, e com o locatário, os dois foram absolutamente irredutíveis, e a recomendação, claro, no momento foi judicializa, deposita em juízo e judicializa, porque nós estamos num cenário de força maior, né? Alguma flexibilidade tem de existir. É óbvio que esse caminho da judicialização ele é desgastante, ele é longo, ele eventualmente não seja o caminho mais prático, mas eu diria o seguinte, eu acho que o caminho número 1 nesse momento é saia atrás do seu banco para tentar um crédito. É a maneira menos dolorosa e que deixa menos sequelas. Tem lugar para carregar lá o celular? Desculpa, não entendi. O microfone é aberto, Fábio. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Pedi para fechar, por gentileza. Aqui do seu ladinho, deixa eu botar uma cadeira. Acho que isso, fechou. Ok, Jonathan, mas não tem muita fórmula aí, não. Aí realmente relacionamento, pressão, não tem muito jeito de escapar disso. Guilherme, tem uma pergunta do Sandoval, vou abrir o microfone dele aqui. Sandoval, se puder abrir teu microfone, uma pergunta com relação em dólar. O Sandoval é de uma empresa da Petrus, de açaí, opera muito internacionalmente. Sandoval, o microfone é teu. Guilherme, aí, parabéns aí pela palestra e partindo logo direto para o que pode ser dito. A probabilidade de fazer empréstimo, por exemplo, às vezes a gente tem linha de crédito, como a CC e tudo mais, que é fixado em dólar e tudo mais. Qual é o que tu tens a sugerir, o que tu encaminhas para isso? Se no momento de crise, Caixa, com base em linha de crédito fixado em dólar, se isso daí é algo muito perigoso ou não? Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Olha, obviamente, se eu soubesse para onde vai o dólar, eu não estaria aqui falando com vocês e sim no meu iate nas Bahamas, né? Estaria rico, né? Mas, isto à parte, vamos raciocinar um pouco. O mercado financeiro, nesses momentos, ele tende a dramatizar a situação. Ele sempre exagera. Exagera para o lado positivo, quando a coisa está boa, e para o negativo, quando está ruim, depois ele volta a uma normalidade. Aparentemente, o dólar está meio esticado, né? Nesses 5,10, 5,20, nessa faixa, ele aparentemente está esticado. Os próprios bancos estão falando de ver dólar no Brasil a 4,50 fim do ano. Obviamente, isso é uma ideia, ninguém sabe para onde vai, mas se você fosse um importador, eu te sugeriria o seguinte, talvez não seja a hora de pagar seus câmbios, talvez seja a hora de esperar um momento mais ideal. Se você é um exportador, raciocínio contrário, como o dólar está esticado, eu acho que se endividar em dólar, onde você tem o seu próprio produto, né, exportado para pagar os seus proceeds de exportação lá fora, eu acho que não há nada contra isso. Pelo contrário, é uma fonte rápida e interessante para você proteger o caixa. Obviamente, as linhas de ACC costumam ser bastante resilientes à crise, mas podem sumir também, obviamente. E eu acho que você está na ponta certa da equação, né? Você receita em dólar, então você está no mundo bom. Realizar um pouco de receita via ACC neste momento, eu acho que é inteligente. Para as empresas que não têm atividades ou receita em dólar, a recomendação ela é simples e direta. Linha em dólar, nem pensar. Claro que você pode pensar o seguinte, eu vou tomar uma linha em dólar agora, tá? A 5,10, ela vai cair, né? A apreciação cambial que o real vai sofrer anula os meus juros, essa linha vai ficar de graça. Boa sorte, especulação pura. Eu não recomendaria.
a gente nunca sabe para onde o câmbio vai e qual vai ser o câmbio no dia que a sua linha vencer. Ele pode até a longo prazo fazer esse movimento, né? Mas no dia que você tem de pagar, eventualmente ele está a 6 e aí você está fulminado. Então, nada de especular nesse momento. Mas para você, Sandoval, que é um exportador, não vejo nenhum problema. Ao contrário, eu acho que é uma grande oportunidade. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente tem aí mais 4 minutos pela frente. Guilherme, eu quero te fazer uma pergunta, né? A gente tem alguns presidentes aqui, né, participando. O que ele delega para o financeiro dele? O que ele centraliza agora na agenda dele, né? Do que está tocando a operação, está tocando, enfim, os diversos órgãos da empresa. O que ele delega e o que agora ele puxa e centraliza pilotando agora o financeiro aí? Eu acho que talvez a missão mais importante do financeiro nesse momento, de um financeiro, não de um presidente, são 3 coisas. Abordar os bancos, caso essa seja uma decisão da companhia, e esse é um papel eminentemente do financeiro, no que pese, dependendo do nível de interlocução no banco, o presidente está junto em algumas reuniões de mais alto nível, é importante. Crédito é muito olho no olho, tá? De quem manda. Segundo, gerir o capital de giro, está o tempo todo focado nessa prática, porque, obviamente, o capital de giro e o esforço de gestão está distribuído nas várias áreas. Então, o financeiro é aquele que é, de certo modo, meio que juiz nesse processo. Então, está olhando o comprador, como é que está fazendo, olhando o pessoal de produção, de estoque, vendas, comercial e assim por diante. E acho que tem de desenvolver um instrumento fundamental nesse momento. As empresas precisam de fazer um fluxo de caixa de tesouraria. Eu recomendo aí 6 meses para frente e simular nesse fluxo de caixa alguns eventos, né? Vendas caindo X ou Y%, alongando tal fornecedor, tomando tal empréstimo, para sentir no fluxo de caixa como é que todas essas decisões são somatizadas no mundo real. Então, ter um fluxo estruturado para 6 meses, não menos do que 6, é recomendação assim fundamental. Guilherme, vou abrir o microfone do André Galvão, que tem uma pergunta. André, fica à vontade. Obrigado, Fábio. Eu estou na ponta contrária ali do... Eu esqueci o nome do rapaz que fez a pergunta anterior. Sandoval. Eu sou importador. Eu trabalho numa empresa e nós importamos da Alemanha para revenda aí no Brasil, né? Sabemos que é impossível realmente prever aí um câmbio, né, dentro do cenário atual, mas pelo que você tem acompanhado, Guilherme, eu vivo de um câmbio de 5,50 agora, né, trabalho com euro, e com um prazo de entrega muito longo, né, do que eu trabalho, prazos de 10 a 12 meses numa encomenda, por exemplo. O que você enxerga ali após recessão ser um câmbio normal em termos de euro, no que diz respeito ao euro? Falamos de um dólar de 4,50, mas isso você considera realmente factível para o mercado? Um euro próximo a 5? Algumas especulações falam até de chegar a 6, mas eu particularmente, olhando as tendências, não acredito em 6, mas acredito que 5 sim é algo factível. Mas o que você enxerga? E nesse corredor aí, Europa, Brasil, o que você considera ser impactado aí após essa recessão, no que diz respeito à logística e tudo mais? Compartilhe um pouquinho dessa sua experiência, por favor. É curioso isso, né? Toda vez que bolsa e dólar tá no mesmo, o euro está no mesmo barco. Toda vez que a bolsa começa a subir ou o real começa a se desvalorizar, é quase que um mantra que todo mundo pensa que o céu é o limite. Quer dizer, o dólar foi a 5, ele pode ir a 6, se ele for a 6, vão achar que é a 7. Tem sempre alguém prevendo algo pior. E a bolsa, mesmo, na maneira que ela começa a subir, vai a 120, já estão falando em 140, e parece que a subida é infinita. E o movimento oposto é da mesma forma comum. Quando está caindo o câmbio, você acha que o piso é o limite e a bolsa também. Eu, particularmente, não acredito em nada dessas coisas muito extremadas, né? Eu acho que a realidade ela pode ter até alguns picos, né?
de uma certa emotividade maior, mas ela tende a uma racionalidade comum, né? Que a gente chama da visão do mercado, que é essa média de todos os players de um mercado, seja os investidores na bolsa, ou exportadores, importadores, ou quem mexe em câmbio do outro lado. Portanto, eu acho que, obviamente, não há razão, a não ser pelo nervosismo, para o câmbio estar nesse nível, né? Ele realmente esticou muito e nada justifica dessa forma, ou seja, o Brasil não perdeu reservas tão rápido, os termos de trocas não pioraram tanto, a balança comercial, exportação e importação tende a talvez até melhorar, né? Nesse cenário, quer dizer, não tem nada que justifique, a não ser de fato houve uma demanda repentina de dólar por pessoas que estavam tirando recursos do Brasil, sejam investidores, sejam as próprias multinacionais repatriando caixa, que é muito comum nesse momento, mas isso voltou ao normal. Então, pode ir a 6? Ninguém sabe, mas acho que a tendência, e isso é o consenso no mercado e analistas, é que o câmbio volte aí para alguma coisa ao redor de 4,5 e assim por diante. Eu acho que podemos ter algum momento de estresse, mas ele tende a essa normalidade. Razão pela qual eu acho que se você tiver algo que você possa postergar o momento de fechar câmbio agora, vale a pena, né? Como eu acho também, mas esse é um mero achismo, é tarde para fazer hedge, por exemplo, né? Eu acho que o grosso da desvalorização já foi, né? Se você não fez, perdeu o timing, eu acho que a tendência agora é ficar por aí ou cair um pouco. Mas, de novo, isso é um mero achismo, porque o mundo, do jeito que está, a cada dia é uma surpresa. Agora, a questão dos fluxos de comércio, é muito cedo para dizer, mas o que a gente tem visto, e particularmente numa empresa do qual eu sou membro do conselho, a preocupação nesse momento não é nem com o fluxo, e sim com a logística, né? Você tem problemas em portos, e problemas em navios para transportar, a logística está meio complicada nesse momento e acho que ela representa hoje o maior risco, né? As cadeias de suprimento, elas têm estoque, acho que o comércio internacional poderia continuar funcionando uma certa normalidade, mas você tem um problema de logística que está começando a bater nas empresas, tá? Importa e não tem gente para descarregar no porto porque teve um caso de coronavírus ou teve férias lá, o pessoal foi para casa e assim por diante. Então, assim, eu acho que a curto prazo esse é o desafio logístico. A médio prazo, eu acho que é aquela questão da interrupção das cadeias, né? A gente pode ter alguns problemas pontuais, pode faltar produto, mas, de novo, no seu caso, não sei se a empresa tem muito caixa ou não, mas suponhamos que tenha, não acho que é a hora de você antecipar um monte de importações para garantir estoques. O câmbio está muito desfavorável a você, e você vai ter dificuldade, talvez, de precificar de forma competitiva esse produto com esse câmbio agora no mercado. Então, eu diria que, no seu caso, eu acho que você precisa esperar. Eu acho que tem muitas variáveis no seu quintal aí, você tem que esperar um pouco para tomar decisões. Mas talvez o que você pudesse fazer, talvez fosse uma alternativa, no caso de câmbio a ser fechado num câmbio tão alto, se você tiver recursos lá fora, recursos legais, obviamente, você fazer o pagamento lá fora, tá? Comprando, por exemplo, o seu recebível, o recebível do seu fornecedor, esperar um momento mais interessante e fechar o câmbio depois, fazendo a externação do recurso a partir do Brasil, né? No momento mais, para não sangrar tanto o seu caixa aqui em reais. Acho que essa pode ser uma alternativa interessante se o seu caso for dívida. Bom, mas, de novo, a sua pergunta é um espectro tão grande de variáveis que a gente tem na mesa, eu vou me limitar a dar esses insights, mas isso aí é pelo menos uma hora de conversa para a gente... Guilherme, para a gente honrar, né, o nosso compromisso, eu poder te liberar para voltar para os comitês de crise, eu vou fazer uma última pergunta e depois quem quiser encaminhar alguma pergunta, manda diretamente para mim e para a equipe, a gente faz isso chegar no Guilherme e a gente responde. Mas o que daqui para frente, né, passado esse tsunami, qual que você acha que é o grande aprendizado que os empresários podem ter? Quer dizer, como que vai ser? Como que eu vou operar depois disso, né? Qual é o erro do passado? Como que eu vou me prevenir para um tsunami do futuro? Qual que é a tua reflexão sobre isso? Eu acho que tudo que eu tenho ouvido, Fábio, tudo que eu já vivi de crise, né, nos meus tempos de executivo, tem duas lições que eu acho que os empresários, na maioria das vezes, precisam aprender e às vezes ou não conseguem ou não estão convencidos de tudo, e que nesse momento ajudaria muito, tá? Eu tenho visto
na fisionomia de empresários, aqueles que tomaram essa atitude antes e os que não tomaram, como as fisionomias hoje no vídeo são diferentes. A primeira delas, toda empresa precisa, com P maiúsculo, ter uma política de caixa mínimo. Não dá para tocar uma empresa com caixa próximo do piso. Quanto de caixa? O ideal. 1 a 2 meses de faturamento, sem medo de errar. Obviamente, uma empresa não precisa de um excesso de caixa, isso não é eficiente, mas um caixa mínimo de segurança é fundamental. É quase que um valor sagrado que se mantém para esses momentos, né? Só para falar de 2 empresários aí de Manaus, com quem eu conversei recentemente, um com caixa mínimo, outro sem caixa mínimo, um estava tranquilo, o outro desesperado, né? Faz toda a diferença nesse momento. Então, é um seguro contra a crise. Você acha que isso vai mudar, Guilherme? Que é comum os nossos clientes baterem no peito, é tudo recurso próprio, bate no peito, é tudo isso próprio. Você acha que isso vai... Quer dizer, só Fábio, porque aí você passou para a segunda... Primeira é a questão de caixa, né? A segunda é você ter uma relação com os seus bancos azeitada. Isso não significa que eu defendo aqui que você deva sair tomando dinheiro a rodo, não é isso. Mas você ter linhas de crédito aprovadas, relacionamentos construídos, balanços, né, alimentados lá no seu banco com uma certa periodicidade, conversando com ele, deixando ele contente com o risco que ele correria com você, corre, né? É fundamental nessa hora, porque quem tem linha de crédito aprovada e bom relacionamento bancário, nesse momento, já sacou a grana, já está sentado no caixa. Então, está assistindo... Eu não diria de camarote, porque ninguém está assistindo nada de camarote nesse momento, mas abre algumas oportunidades estratégicas, inclusive, muito interessantes ter caixa nesse momento. E a relação bancária ajuda. Então, a minha recomendação é, 1, tem de ter caixa mínimo. E 2, tem de ter banco da casa e banco com a relação bem azeitada. Não fuja dos bancos. Mesmo que você não goste deles, são parceiros importantes, porque eles fornecem para nós um negócio precioso chamado dinheiro nessa hora. Só um último comentário que tem a ver com a sua pergunta. Por que é importante também ter caixa nesse momento? Porque você pode ter algumas oportunidades estratégicas únicas nessa hora. Na hora que você está no mercado e que seus concorrentes se enfraquecem e você tem uma estratégia de crescer a longo prazo, você pode abreviar esse crescimento comprando o concorrente, ganhando o mercado. Então, quem tem grana, na hora que o mercado volta, o concorrente enfraquece, é a grande chance de fazer um movimento, né? E se você não tem caixa, essa oportunidade se esvai, você perde. Né? Guilherme, eu quero agradecer imensamente a tua participação. A gente é suspeito, somos todos fãs aí da tua elegância, objetividade, clareza com que expõe não só conceitos, né? Começou no macro, mas também um manual aí, né? Do que fazer nesse momento. Então, eu te agradeço imensamente em nome dos nossos clientes e parceiros. E surgindo dúvidas, questões, depois vocês me encaminham, a gente faz a ponte com o Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. A gente vai montar uma programação para vocês. A gente está tendo que se reinventar nesse momento aqui, mas está sendo divertido também. Por algum aspecto está sendo divertido e, de alguma maneira, mesmo com o isolamento, a gente está conseguindo ficar mais próximo de vocês. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, até mais.